Milionário fica em choque ao ver mendiga negra com pingente igual ao da sua esposa falecida. Lucas estava acostumado a todas as extravagâncias que o dinheiro podia comprar. Ele morava em uma mansão colossal, frequentava as festas mais glamorosas da cidade e tinha acesso a todo tipo de luxo. Mas, por trás das paredes douradas da sua casa, havia um vazio que o atormentava. Sentia-se como um prisioneiro dentro de sua própria vida, sufocado pelas expectativas de sua família e pelo peso de uma fortuna colossal que parecia não ter fim. O glamour ao seu redor não preenchia a solidão que o acompanhava. Numa noite de gala em um hotel luxuoso, ele foi forçado a sorrir e agradecer aos elogios de pessoas que não conhecia. O evento beneficente estava repleto de influências, e ele, como herdeiro, tinha que estar ali. Mas sua mente vagava quando, de repente, algo o fez parar. Uma garçonete, Marina, passou pela sala. Um brilho capturou seus olhos. Era um colar com um pingente familiado. — Você? Onde conseguiu isso? Perguntou a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi exado, e os olhares curiosos dos convidados se viraram para eles. Marina, com os olhos arregalados, hesitou. Foi um presente de Célia, uma ex-empregada da sua família. Ela me contou que a sua mãe lhe deu, dias antes de falecer. Aquelas palavras detonaram uma explosão de lembranças. Célia. Quem era ela para ter um vínculo com sua mãe? Lucas sentiu um nó na garganta. Caso menos esperançoso, mais questionador se tornava. Célia, como poderia, ao longo dos anos, guardar um segredo tão impactante que poderia mudar tudo? E por que essa mulher, negra e em dificuldades, estava usando uma joia que significava tanto? Conforme a conversa prosseguia, Marina revelou que tinha crescido em lares separados, que Célia teve que deixar seu posto de trabalho de maneira cruel e que tinha perdido muito mais do que a casa. Ela não era apenas uma garçonete. Sua vida se entrelaçava à história da fortuna de Lucas de uma maneira que ele jamais imaginou. As revelações deixaram Lucas em choque. Poderiam ser irmãos? As verdades não contadas estavam começando a surgir como nuvens de tempestade. Diante de tantos segredos, algo despertou dentro de Lucas. Uma inquietação. Ele deveria salvaguardar o legado da família ou buscar reconectar-se com uma vida que ele desconhecia. Assim que Augusto, seu pai, ameaçou encobrir a situação, as peças começaram a se movimentar no tabuleiro familiar. A tensão aumentava, enquanto Marina, com uma determinação fervorosa, exigiu o que era seu por direito, a casa que um dia pertencerá a S. Como poderiam coexistir em um mundo repleto de segredos e tensões, lado a lado, irmãos por acaso, em uma batalha que nem sabiam como enfrentar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão no salão era palpável. Lucas sentia sua cabeça girar. Cada nova revelação pesando como uma âncora. O grito de Marina ainda ecoava em seus ouvidos. Ele olhou para o pai, Augusto,
que parecia prestes a explodir. O olhar frio e calculista de Augusto se transformou em uma máscara de pura raiva. "Apenas caia fora dessa, Marina!" gritou ele, e sua voz reverberou no ambiente chique, atraindo a atenção de todos. Marina se encolheu, mas não se deixou intimidar. "Não sou uma filha escondida", repetiu com determinação. Lucas estendeu a mão, mas foi interrompido por um barulho alto do lado oposto da sala. Um copo de cristal caiu no chão, se espatifando em 1000 pedaços. E um murmúrio de surpresa se espalhou. As cabeças se viraram e o foco desviou. O que quer que estivesse prestes a acontecer, parecia que o universo conspirava para que os segredos fossem revelados. E então, o inesperado. Uma mulher entrou correndo na sala, os cabelos desgrenhados, uma expressão de desespero estampada no rosto. Era Célia, a ex-empregada da família de Lucas. "Lucas! Marina!" ela gritou, ignorando os olhares perplexos. "Precisamos conversar. É sobre o passado. Ele está voltando para nos assombrar." O pânico tomou conta de Lucas. "Célia, o que você está dizendo?" Ele deu um passo em direção a ela, seu coração acelerando. Marina a observava, a confusão misturada ao medo nos olhos. "Não há tempo!" Célia disse, quase em lágrimas. "A verdade sobre o seu pai e sua mãe." "Eles não eram quem você pensa que eram. Eu sou a única que sabe e isso pode mudar tudo." Ela olhou de Augusto para Lucas. A intensidade em seu olhar era chocante, como se tivesse o poder de desmascarar uma farsa construída por anos. Augusto avançou, furioso. "Você não sabe do que está falando. Fique longe do meu filho." Mas Célia não recuou. Fez uma pausa, respirou fundo e começou a falar. "Houve um acidente. Sua mãe estava envolvida em algo que ela nunca revelou. O pingente, ele é mais do que uma lembrança. É uma chave. A chave para entender o que realmente aconteceu. Eles não chegaram ao fim por acidente, Lucas." As palavras de Célia caíram como uma bomba explodindo na mente de Lucas. A visão dele sobre sua família estava sendo desfeita em segundos. Ele olhou para Marina, que parecia mais perplexa a cada nova revelação. O que ela sabia? O que Célia sabia? Era como se um mar de segredos ameaçasse engoli-los. "Você precisa me ouvir. Essa não é a história que você conhece. Eu trabalhei para eles. Eu sou mais do que uma funcionária. Eu fui sua amiga. E seu pai?" A voz de Célia quebrou, mas ela se recuperou. "Seu pai não é o homem que você pensa." Lucas sentiu o chão mexer sob seus pés. Ele olhou de volta para o pai, o rosto de Augusto se contorcendo em ira e desespero. "Mentira! Você está tentando nos destruir." O homem rugiu, mas as palavras de Célia estavam lançando uma luz sombria sobre tudo. Nesse momento, a luz da chandaleira piscou e tudo ao redor conspirou em tempo com os corações acelerados. Lucas percebeu que não apenas ele, mas todos na sala estavam presos em um ciclo de mentiras. O que quer que Célia estava prestes a revelar poderia não apenas mudar o que ele achava sobre sua família, mas tudo o que ele tinha conhecido até este momento. "Diga-me a verdade, Célia." Lucas instou, o nó na garganta quase o sufocando. "O que você está escondendo de nós?" O silêncio tomou conta, e a expectativa era palpável. Célia inspirou fundo, seus olhos clamando por justiça e verdade. "É hora de reviver os fantasmas do passado. E você pode não gostar do que vai descobrir." E com isso, a sala parecia girar. Os segredos familiares
prontos para serem expostos, estavam prestes a desabar como um castelo de cartas. Lucas sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. O silêncio na sala era opressivo. Todos prenderam a respiração, aguardando a revelação que estava prestes a sair da boca de Célia. Lucas sentiu seu coração disparar. Cada batida parecia ecoar no espaço vazio. O peso das palavras de Célia pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Ele a olhou nos olhos, buscando respostas que pareciam se esconder atrás do pânico genuíno que refletia em seu olhar. É hora de reviver os fantasmas do passado, e você pode não gostar do que vai descobrir. Lucas sentiu um frio na espinha. O pai, Augusto, estava em uma fúria controlada, mas Célia não recuou. Você não sabe quem eu sou de verdade, Lucas. O que sua mãe e seu pai esconderam é muito mais sombrio do que imaginamos. E então, antes que a tensão pudesse aumentar mais, a porta do salão se abriu com estrondo. Uma figura alta e robusta, vestindo um terno amassado, entrou na sala. Era um homem que Lucas mal reconheceu. Alberto, o irmão mais velho, que todos acreditavam estar fora do país. Ele parecia diferente. A expressão do rosto era desesperadora. E seus olhos estavam cheios de uma mistura de alívio e terror. "Não acredito que você está aqui!" Lucas exclamou, a confusão tomando conta de sua mente. Alberto não respondeu de imediato. Suas palavras pareciam pesar como chumbo. Ele olhou para Célia. Depois voltou seu olhar para Augusto, o rosto contorcido em uma máscara de indignação. "Você precisa saber a verdade, Lucas. O pingente, ele é mais do que um símbolo. Ele esconde o que realmente aconteceu naquela noite." "Que noite?" insistiu Lucas. Seu peito apertando em uma onda de pânico. Ele estava prestes a explodir. "O que você está dizendo?" "Sobre o acidente!" Alberto gritou, sua voz derretendo a tensão. "Aquela noite não foi um acidente. Sua mãe estava envolvida em algo muito mais sombrio. E o que aconteceu com ela? É uma mancha que carrega a nossa família inteira. Alguém não queria que ela falasse." Lucas ficou paralisado. O que Alberto estava insinuando? Ele olhou de novo para Célia. A sua respiração acelerava. Aquela conversa, que já estava cheia de emoção, tomava um novo rumo. Célia viu a confusão nos olhos de Lucas e correu para ele. "O que Alberto diz é verdade, Lucas. Sua mãe sabia de segredos que poderiam derrubar alguém muito poderoso. E agora, eles estão de volta para nos fechar a boca de uma vez por todas." Nesse momento, o salão explodiu em murmúrios. Os convidados começaram a se dispersar. Alguns com expressões de incredulidade. Outros paralisados com a revelação. Lucas estava em choque. Ele não sabia se havia mais segredos ainda escondidos ou o que aquela revelação significava para ele e Marina. "Então, estamos correndo perigo?" A voz de Marina cortou a atmosfera tensa. "O que você quer dizer com alguém querendo nos silenciar?" Alberto hesitou. Desgosto e determinação misturados em seu olhar. Seu pai sempre soube. Ele só queria proteger a fortuna, a imagem da família, e não o que realmente estávamos enfrentando. Ele é parte disso. A raiva brotou no peito de Lucas. Ele olhou para Augusto, que parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. "Você sabe que a verdade está vindo à tona, pai. Você não pode calar isso." A sala estava em caos. As revelações, as mentiras, a possibilidade de um inimigo invisível à espreita. O que realmente aconteceu naquela noite? O que mais seu pai escondia? A única coisa clara agora era que seus mundos haviam colidido de maneiras inimagináveis.
e eles estavam todos no centro de um furacão. Célia olhou para Lucas, o olhar carregado de urgência. Precisamos agir agora, ou seremos as próximas vítimas. O que isso significava para eles era apenas o começo de uma batalha que eles não estavam prontos para enfrentar. Uma sombra passou rapidamente pela mente de Lucas. E se formos apenas títeres em um jogo maior? A verdade poderia ser devastadora, mas ele sabia que não poderia recuar. E assim a pergunta pairava no ar: até onde a busca pela verdade os levaria? A tensão ainda pulsava no ar quando Lucas olhou para Célia, incapaz de compreender a gravidade das palavras dela. O choque e o medo dançavam entre os convidados, que observavam em silêncio, como se a sala estivesse completamente suspensa no tempo. Por favor, Célia, você precisa explicar, implorou Lucas, sua voz embargada pela urgência. A pressão aumentava em seu peito, como se o ar estivesse se esvaindo rápido demais. A verdade estava ali, à vista, e ele sentia que precisava agarrá-la antes que escapasse. Vocês não entendem, Célia começou, mas antes que pudesse continuar, um barulho inesperado irrompeu da porta. Era a segurança do hotel, com expressões de pânico e uma gravidade que cortava o clima festivo da gala. Senhor Lucas, precisamos que você nos acompanhe imediatamente. O coração de Lucas despencou. O que está acontecendo? Ele questionou, sua voz elevada, mas perdida no tumulto crescente ao seu redor. A manifestação de Célia, os gritos de Alberto, a determinação de Marina. Tudo se tornara um eco distante diante da nova crise. É sobre seu pai. Um dos seguranças respondeu, e essas palavras agravam ainda mais a apreensão. Sem pensar, Lucas se virou e começou a caminhar em direção à saída. Seu corpo movendo-se como um ímã atraído pela gravidade das revelações. Lucas, espere! Gritou Marina, mas ele já estava longe. O ambiente virou um borrão. Ele seguiu os seguranças por corredores escuros, o cheiro de luxo se dissipando à medida que avançava. A cada passo, sua mente girava em torno de perguntas. O que aconteceu com Augusto? E como isso se conectava a tudo o que estava acontecendo? Ao chegar a uma sala privada, as portas se abriram com um estrondo. Sua visão se focou em Augusto, que estava sendo segurado contra a parede por um homem desconhecido, uma expressão de desespero no rosto. Você tem o que eu preciso e não estou disposto a esperar. O homem gritou, um frio cortante nas palavras. Não, você não entende, disse Augusto, tentando se desvencilhar. Lucas ficou paralisado, o caos do momento tornado mais intenso. Você não pode fazer isso, eu posso e farei. O estranho cortou, virando-se rapidamente. Lucas, ainda aturdido, olhou nos olhos do homem e sentiu a adrenalina tomar conta do seu corpo. Quem é você? Lucas se lançou à frente, a audácia tomando conta. O que você quer com meu pai? Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz e um som ensurdecedor ressoaram fora da sala. As janelas estilhaçaram e a sala foi envolvida em um vendaval de vidro e fragmentos. Caiu, com a cabeça batendo no chão, e tudo parecia escurecer por um instante. Quando tudo finalmente se acalmou, ele se levantou com dificuldade e olhou em volta. Augusto havia desaparecido. A sala estava em ruínas. O homem desconhecido não estava mais lá. Desorientado, Lucas se arrastou até a porta e a abriu. Mas o que encontrou quase fez seu coração parar. Marina,
Célia e Alberto estavam na sala principal, em meio ao choque e à confusão, quando uma nova figura se destacou da multidão. Uma mulher, de cabelos grisalhos, com uma expressão familiar. Mãe? Ele sussurrou, a incredulidade em sua voz ecoando como um grito silencioso. Ela estava viva? Como isso era possível? Toda a confusão anterior evaporou e Lucas sentiu a terra se mover sob seus pés novamente. A reviravolta se desdobrava como um quebra-cabeça, revelando peças que mudavam a forma como ele via tudo. O passado, as mentiras, os segredos. Tudo o que ele achava que sabia agora parecia um sonho distorcido. Lucas, é muito mais complicado do que você imagina. A mulher começou, e as palavras dela pareciam um prelúdio para uma tempestade. Na mente de Lucas, uma pergunta assombrosa surgia. Quantas verdades ele ainda não conhecia? O que mais estava prestes a ser revelado? As respostas que ele buscava poderiam ser mais devastadoras do que tudo o que já vivera. E enquanto a sala se enchia de murmúrios e olhares inquietos, Lucas sabia que nada seria como antes. Lucas estava paralisado, a incredulidade estampada no rosto. Mãe! Ele sussurrou, como se fosse a única palavra capaz de quebrar a confusão. A mulher diante dele, tão familiar, ao mesmo tempo distante, parecia pesar suas palavras. Sim, sou eu, Lucas, respondeu ela, a voz trêmula, mas firme. É tempo de revelar a verdade. Marina, Célia e Alberto observavam, os olhares transitando de Lucas para a mulher. A sala estava em um silêncio tenso, quase sagrado. Como você pode estar aqui? O que aconteceu com você? Lucas mal conseguia articular. Eu pensei que você tivesse morrido. Ela suspirou, as emoções transbordando. Fui forçada a desaparecer. Lucas, houve um motivo muito perigoso. As palavras dela ecoaram como um trovão na tempestade que se formava. Perigoso? Como assim? A tensão aumentava e Lucas sentiu o aperto no peito se intensificar. Ele precisava de respostas e rápidas. O que você quer dizer com isso? Célia e Alberto se aproximaram, inquietos. Você não deve se envolver mais com isso, gritou Alberto, sua voz dura, quase desesperada. Mas a mãe de Lucas não parecia disposta a voltar atrás. O passado está voltando. E vocês estão todos no meio disso. A frustração dela era palpável. E Lucas odiou a ideia de que algo sombrio ainda os perseguia. Então, de repente, um ruído estrondoso, proveniente de fora, interrompeu a conversa. As portas da sala foram arrombadas violentamente. E um grupo de homens encapuzados entrou, armas em punho. O pânico explodiu. Os presentes gritavam. Alguns se jogaram ao chão, enquanto outros tentavam escapar. Você não pode ficar aqui. Precisamos ir, Célia gritou, puxando Lucas para o lado, enquanto Marina e Alberto se posicionavam entre eles e os intrusos. Mãe! Lucas berrou. Mas a mulher já estava recuando, tentando orientá-los a agir. Não se preocupem com mim. Vocês precisam fugir. Uma expressão de desespero e determinação contagiava seu olhar. Mas o coração de Lucas se partiu. Não, eu não vou deixar você! A confusão aumentou. Os homens gritaram ordens, exigindo que todos se calassem. Eram ameaçadores, a energia no ar mudava rapidamente. Em meio ao caos, Lucas avistou um brilho familiar. O pingente que ele reconheceu, pendurado no pescoço de um dos homens. Seu coração disparou. O que você quer com a gente? Lucas exigiu. Calada essa boca, garoto. Um dos homens rosnou, mas a resposta o pegou desprevenido. É a joia que queremos. Ponto. Afirmou. E nesse momento,
Lucas viu o olhar de sua mãe se preencher de horror. Não! Não deixem que eles a tenham! As palavras dela reverberaram na cabeça de Lucas. O pingente significava tanto. Era parte de um legado, parte da história da família. Vocês não sabem o que estão fazendo! Gritou Marina, se jogando na frente de Lucas. Mas era tarde demais. A tensão explodiu em um instante. Um disparo ecoou. O tempo parecia desacelerar quando Lucas viu sua mãe levar a mão ao peito. Um olhar de choque refletido em seu rosto. Mãe! O grito dele rasgou o ar, mas a realidade o atingiu como um soco no estômago. Ela caiu, a expressão angustiada. Um mar de emoções e confusões tomou conta de Lucas. Não! Mãe! Ele se lançou em direção a ela, mas um braço forte o segurou, impedindo-o. A sala estava em caos. Gritos e choro misturados a uma sensação de desespero. Lucas, você não pode. Você precisa sair agora. A mãe murmurou, sangue escorrendo por entre seus dedos. A verdade, o que está escondido, você precisa saber. Mas antes que pudesse terminar, os homens se voltaram e a sala caiu em escuridão, uma cortina de fumaça os envolvendo. E então, como um eco distante, uma voz suave e familiar sussurrou nas sombras. Está tudo prestes a mudar, Lucas. No meio do horror, uma nova reviravolta brotava, revelando que os segredos que ele tanto queria descobrir poderiam ser mais sombrios e devastadores do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a fumaça desaparecia, Lucas se viu diante de um dilema. A verdade poderia salvá-los ou os destruir completamente. E uma pergunta ressoou em sua mente. O que mais eles estavam prestes a perder? No meio do caos, enquanto os homens encapuzados cercavam a sala, o mundo ao redor de Lucas parecia desmoronar. Ele se apoiou na mesa, olhando para a mãe no chão, a mão manchada de vermelho. O som do disparo ainda ecoava em seus ouvidos. Mãe, não! Ele se agachou, desesperado, mas um homem avançou em sua direção. Nós não temos tempo para isso! Gritou um dos tapangas, enquanto Marina e Alberto tentavam proteger Lucas. Acha que somos apenas sombras da sua história? O que você tem está prestes a acabar. A fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena infernal. Pessoas gritavam, tentando escapar pela porta. Lucas estava paralisado, a mente uma tempestade de confusão. Mas algo no olhar de sua mãe, mesmo enquanto caía, acendeu uma chama dentro dele. Você precisa saber a verdade agora, ela murmurou, antes que o mundo ao redor desmoronasse novamente. Com um impulso inexplicável, Lucas se lançou em direção ao homem que segurava o pingente. Pare! As palavras saíram como gritos, rompendo a confusão ao redor. Ele não sabia de onde vinha essa coragem, mas não importava. A necessidade de saber a verdade era maior que o medo. Os homens pararam, surpresos. Lucas aproveitou a chance. Você não tem ideia do que está fazendo! Esse pingente! Ele vale mais do que você pensa! Ele não estava apenas lutando por sua mãe ou por si mesmo. Era uma luta por respostas por aqueles que haviam sido silenciados. O homem, encarando-o, intrigado, olhou para o pingente com desdém. Você realmente acha que isso pode te salvar? Seu pai não poderá protegê-lo para sempre. Então, como se a realidade que Lucas conhecia estivesse desmoronando, o homem tirou a toalha da cabeça. A sala ficou em silêncio. Apenas um sussurro percorreu o ar.
Lucas ficou sem palavras. O homem diante dele não era um estranho qualquer. Era Alberto, seu irmão, com um olhar que misturava tristeza e determinação. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma alarmante. Não pode ser! O choque fez Lucas tremular. A experiência de ver o irmão, que todos acreditavam estar fora do país, ocupava um lugar que não deveria existir. Por que você está fazendo isso? Porque é hora de acabar com essa farsa, Lucas. Alberto respondeu, seus olhos brilhando com um ardor inesperado. As sombras da sala pareciam envolvê-lo, mas a determinação em seu olhar era uma luz portante. Todos nós somos parte disso. Você não tem ideia do que mamãe fez, do que papai fez. A verdade começou a se formar como um turbilhão em sua mente. Lucas olhou ao redor, a sala cheia de pessoas que agora eram estranhas. Você não pode estar sério. Poderia ter nos avisado. Um grito desesperado interrompeu a discussão. Marina, que ainda lutava para escapar da confusão, caiu, segurando o braço de Célia. O que está acontecendo? Tudo isso é um plano? Você não entende. Nossos pais não são quem pensamos que são. Alberto gritou, sua voz ecoando na sala. Eu não quero que você se machuque. O que está em jogo é muito maior do que nós. Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. E com um som aterrador, o verdadeiro caos começou. Um grupo de pessoas vestidas de forma uniforme invadiram o espaço. Mas eram diferentes. Não encapuzados, mas armados e determinados. Para trás, todos vocês! Um deles gritou, e a cena virou um turbilhão. Lucas não sabia a quem dar atenção. Cada revelação, imediatamente chocante, parecia ganhar uma nova camada de mistério. O que ele pensava ser segurança agora era uma nova ameaça. O que vocês querem? Lucas gritou, a voz ressoando entre a confusão. Temos que levar vocês agora! Um dos intrusos respondeu, e Lucas percebeu que tudo estava fugindo de seu controle. Ele olhou para Alberto, para Marina, para a mãe caída. Mas então lembrou-se do pingente. Uma verdade crucial estava escondida nele, e ele precisava descobrir o que era. As revelações estavam se desenrolando tão rápido que sua mente estava em frangalhos. Cada segundo trazia novas perguntas. O que mais sua mãe havia escondido? O que ela realmente sabia? Lucas sentiu uma onda de determinação tomar conta dele. Ele precisava saber a verdade. E mais importante, precisava proteger sua família, não importa a custo. Mas justo quando ele se preparava para agir, a sala explodiu em uma nova calamidade. Os intrusos estavam agora lutando com os capangas e a gritaria se intensificava. Por um momento, Lucas achou que tudo estava perdido. Até que, em meio ao tumulto, ele avistou o pingente brilhar no chão. O seu futuro pendurado lá, em um pequeno pedaço de metal, que poderia conter a chave para tudo o que desconhecia. Não vamos ficar aqui! Gritou Marina, puxando Lucas. Temos que ir agora! Enquanto se moviam, a confusão cercando-os como um turbilhão, Lucas percebeu que nada seria como antes. A corrida pela verdade havia começado. Mas até que ponto ele estaria disposto a ir? O que a verdade realmente significava quando aqueles que mais amava estavam envolvidos? E então a pergunta boomou em sua mente. O que mais havia sido ocultado? E quem poderia ser verdadeiramente confiável agora? A bagunça na sala estava absurda. Lucas se sentia como se estivesse preso em um pesadelo. Ele olhou para sua mãe caída, tentando processar cada palavra que ela tinha mandado verter.
Cada revelação cheia de dor e surpresas. Ele queria entender, mas a confusão em sua mente estava em um turbilhão. Mãe, você precisa me dizer o que está acontecendo. Mas a voz dele mal era ouvida no meio da gritaria. Um estrondo forte ecoou novamente e a porta se abriu com um chute. Mais seguranças. Eles entraram com pranchetas e um ar de autoridade. Mas uma figura familiar apareceu no meio deles. Era Helena, uma amiga antiga da família que Lucas não via há anos. O olhar dela fotografava a sala cheia de caos, e então seu olhar parou em Lucas. Você não pode ficar aqui, Lucas. É perigoso. Deixe que ele fique em segurança. Precisamos ir agora, gritou um dos seguranças, puxando Lucas em direção à saída, mas ele se resistiu, confuso. E então, em um movimento rápido, Helena pegou uma faca pequena da cintura, as luzes da sala refletindo na lâmina. Espere! O que você sabe, Helena? Perguntou Lucas, sua voz carregada de ansiedade. Ela hesitou, e nesse momento, algo curioso aconteceu. A lâmina da faca cortou a tensão no ar, mas também cortou algo mais. Ela se virou para o irmão de Lucas, Alberto. Você sabe da verdade. Não pode esconder mais. O choque e o alarme se espalharam na sala. Alberto ficou branco, olhando para ela. Do que você está falando? A palavra verdade parecia um peso crescente, um eco que reverberava. A sala estava cheia de incertezas, mas nesse instante a atmosfera mudou. Helena olhou de volta para Lucas, seu olhar cheio de desespero. Lucas, precisamos encontrar o pingente antes que seja tarde demais. Você está falando sobre a joia da nossa família? Os murmúrios estavam se tornando gritos. A realidade estava se partindo em 1000 pedaços ao seu redor. O que mais eles estavam escondendo? E então a reviravolta aconteceu. Helena, com um olhar furioso, virou-se para Lucas e sussurrou. Você realmente acha que sua mãe é quem você pensa? Seu pai, ele não é o homem que você imagina. A declaração de Helena ressoou como um trovão. O que ela queria dizer? Lucas sentiu um nó na garganta, sua cabeça a girar. Calma! O que você quer dizer com isso? Ele não estava pronto para mais segredos, mais mudanças inesperadas que poderiam transformar tudo o que entendia. E então, como uma tempestade elétrica, Helena fez um movimento rápido. Se você quer saber, a verdade é que sua mãe não é sua mãe. O silêncio desabou na sala. Todos pararam, como se o tempo tivesse congelado. O olhar perplexo de Marina se tornou o espelho do desespero. O quê? Como assim? Eu não acredito! Isso não pode ser verdade. Não tenho tempo para explicar tudo. Mas isso está conectado ao que aconteceu naquela noite. Os olhos de Helena estavam cheios de lágrimas, mas a determinação queimava em sua voz. Alguém quer te silenciar. E eles estão mais perto do que você imagina. Seguranças estavam começando a se mover. A tensão subindo a cada segundo. Precisamos sair agora! Lucas, você é a chave! Gritou Helena, enquanto puxava Lucas para o lado. Uma mão firme em seu braço. Tudo parecia uma grande confusão. Mas uma coisa estava clara. Se ele não descobrisse a verdade a tempo, perderia mais do que imaginava. As palavras de Helena pesavam sobre Lucas, e uma sombra de dúvida começou a se formar em sua mente. E se tudo que ele conhecia fosse uma farsa? As revelações não paravam de girar em sua cabeça.
Tudo o que ele havia pensado estar seguro agora parecia uma linha fina prestes a quebrar. Estão vindo! Célia gritou, quebrando o silêncio. Lucas se virou, e o olhar de determinação dela se encontrou com o seu. Você precisa proteger sua vida e a vida de quem você ama. O pânico elevou sua voz enquanto a porta se abria com força. Novos rostos se deslizando para dentro da sala, trazendo mais caos. E então o som de um disparo quebrou o ar. E tudo se transformou novamente. A sala explodiu em gritos e barulho, fazendo Lucas se levantar em desespero. Ele estava perdido em meio a uma tempestade de emoções, sem saber em quem confiar. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta pairava em sua mente. A verdade poderia realmente salvar? Ele olhou para sua mãe caída, tentando processar cada palavra que ela tinha mandado verter, cada revelação cheia de dor e surpresas. Ele queria entender, mas a confusão em sua mente estava em um turbilhão. Mãe, você precisa me dizer o que está acontecendo. Mas a voz dele mal era ouvida no meio da gritaria. Um estrondo forte ecoou novamente, e a porta se abriu com um chute. Mais seguranças. Eles entraram com pranchetas e um ar de autoridade, mas uma figura familiar apareceu no meio deles. Era Helena, uma amiga antiga da família que Lucas não via há anos. O olhar dela fotografava a sala cheia de caos, e então seu olhar parou em Lucas. Você não pode ficar aqui, Lucas. É perigoso. Deixe que ele fique em segurança. Precisamos ir agora, gritou um dos seguranças, puxando Lucas em direção à saída. Mas ele se resistiu, confuso. Então, em um movimento rápido, Helena pegou uma faca pequena da cintura. As luzes da sala refletindo na lâmina. Espere! O que você sabe, Helena? Perguntou Lucas, sua voz carregada de ansiedade. Ela hesitou, e nesse momento algo curioso aconteceu. A lâmina da faca cortou a tensão no ar, mas também cortou algo mais. Ela se virou para o irmão de Lucas, Alberto. Você sabe da verdade. Não pode esconder mais. O choque e o alarme se espalharam na sala. Alberto ficou branco, olhando para ela. Do que você está falando? A palavra verdade parecia um peso crescente, um eco que reverberava. A sala estava cheia de incertezas, mas nesse instante a atmosfera mudou. Helena olhou de volta para Lucas, seu olhar cheio de desespero. Lucas, precisamos encontrar o pingente antes que seja tarde demais. Você está falando sobre a joia da nossa família? Os murmúrios estavam se tornando gritos. A realidade estava se partindo em 1000 pedaços ao seu redor. O que mais eles estavam escondendo? E então a reviravolta aconteceu. Helena, com um olhar furioso, virou-se para Lucas e sussurrou. Você realmente acha que sua mãe é quem você pensa? Seu pai? Ele não é o homem que você imagina. A declaração de Helena ressoou como um trovão. O que ela queria dizer? Lucas sentiu um nó na garganta, sua cabeça a girar. Calma! O que você quer dizer com isso? Ele não estava pronto para mais segredos, mais mudanças inesperadas que poderiam transformar tudo o que entendia. E então, como uma tempestade elétrica, Helena fez um movimento rápido. Se você quer saber, a verdade é que sua mãe não é sua mãe. O silêncio desabou na sala. Todos pararam, como se o tempo tivesse congelado. O olhar perplexo de Marina se tornou o espelho do desespero. O quê?
Como assim? Eu não acredito! Isso não pode ser verdade! Não tenho tempo para explicar tudo! Mas isso está conectado ao que aconteceu naquela noite. Os olhos de Helena estavam cheios de lágrimas, mas a determinação queimava em sua voz. Alguém quer te silenciar, e eles estão mais perto do que você imagina. Os seguranças estavam começando a se mover, a tensão subindo a cada segundo. Precisamos sair agora! Lucas, você é a chave! Gritou Helena enquanto puxava Lucas para o lado, uma mão firme em seu braço. Tudo parecia uma grande confusão, mas uma coisa estava clara. Se ele não descobrisse a verdade a tempo, perderia mais do que imaginava. As palavras de Helena pesavam sobre Lucas, e uma sombra de dúvida começou a se formar em sua mente. E se tudo o que ele conhecia fosse uma farsa? As revelações não paravam de girar em sua cabeça. Tudo o que ele havia pensado estar seguro agora parecia uma linha fina prestes a quebrar. Estão vindo! Célia gritou, quebrando o silêncio. Lucas se virou e o olhar de determinação dela se encontrou com o seu. Você precisa proteger sua vida e a vida de quem você ama. O pânico elevou sua voz enquanto a porta se abria com força. Novos rostos se deslizando para dentro da sala, trazendo mais caos. E então, o som de um disparo quebrou o ar, e tudo se transformou novamente. A sala explodiu em gritos e barulho, fazendo Lucas se levantar em desespero. Ele estava perdido em meio a uma tempestade de emoções, sem saber em quem confiar. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta pairava em sua mente. A verdade poderia realmente salvá-lo? Ou se tornaria sua maior maldição? Enquanto a sala se tornava um caos total, Lucas sentiu o ar pesado. Ele não sabia o que fazer. Os gritos e o tumulto o cercavam, e a imagem de sua mãe caída ainda queimava na mente. O que você sabe sobre tudo isso, Helena? Insistiu, enquanto a confusão aumentava ao seu redor. Mas Helena parecia perdida em seus pensamentos. Precisamos começar a correr, gritou Célia, já puxando Marina para perto. Lucas olhou para eles, sem saber se devia seguir ou parar para ajudar sua mãe. Não, não, não! Ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Lucas, se ficarmos, vamos acabar como ela! Gritou Alberto, e as palavras dele foram como um soco. A realidade estava se desfazendo rapidamente. Lucas deu um passo para trás, o pânico se misturando ao desespero. Ele não podia deixar sua mãe para trás, mas quando olhou novamente, a imagem dela se distorcia entre a fumaça e o caos. Vá! Agora! Helena gritou, enquanto olhava para a porta. A expressão dela, um misto de preocupação e determinação. Mas, justo quando estavam prestes a dar o próximo passo, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. A explosão da porta fez o chão tremer. A entrada estava cheia de homens armados, assustadores e decididos. E por trás deles, Lucas viu algo que o fez paralisar. Era o seu pai, Augusto, levando uma expressão que Lucas nunca havia visto. Não era apenas raiva. Havia um medo primal em seus olhos. Abaixem-se! Ele gritou, mas a ordem chegou tarde demais. Um dos homens armados disparou. O tempo parecia desacelerar, enquanto todos se jogavam ao chão. O impacto do tiro reverberou, e uma sombra escura se espalhou pelo piso. Quando Lucas olhou, seu coração parou. Helena havia sido atingida, caindo no chão. O sangue se espalhou em um padrão chocante. Não!
Helena! Lucas gritou, todo o corpo tremer, a mente em frangalhos. O caos ao redor se transformou em um ruído distante. Ele se arrastou até ela, segurando-a em seus braços. O calor dela se esvaindo tão rápido. Por que você fez isso? O que está acontecendo? Lucas, a verdade deve ser revelada. Ela sussurrou, lutando para manter os olhos abertos. E com cada palavra que saía, a dor parecia mais aguda. Oh, pingente! Era a conexão. É tudo verdade. Seu pai, ele não é quem você pensa. E quando tudo parecia estar perdido, uma nova figura apareceu. Serena em meio ao caos. Era sua mãe. Lucas sentiu esperança. Talvez ela pudesse salvar Helena. Não! Você não! Não entre! Gritou Augusto. Mas os olhos dela estavam fixos em Helena. Você precisa entender, Lucas. A mãe falou. Seu tom agora cheio de urgência. A verdade! O que Helena escondia é... Mas no meio de suas palavras, tudo mudou novamente. O homem que disparou olhou diretamente para ela, a raiva transbordando. Você não deveria estar aqui, ele gritou. E em um movimento rápido, atingiu a mãe de Lucas. Ela caiu um espectro de dor e desespero. Lucas sentiu a terra se mover sob seus pés. Não! Ele gritou novamente. A realidade se fragmentando em pedaços. Em uma fração de segundo, Lucas teve a sua vida toda virando de cabeça para baixo. A dor intensa, o alívio e a confusão dançavam em sua mente. A verdade estava se desdobrando cruelmente diante dele. Quem eram aquelas pessoas? Que segredos haviam sido revelados? E o que tudo isso significava para ele, para sua família? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos de todos ao redor mostraram horror e tristeza. Então a última palavra de Helena ecoou na mente de Lucas. O que você é? A pergunta pairava no ar como um fardo que ninguém conseguia carregar. E nesse momento, algo dentro de Lucas mudou. A necessidade de descobrir a verdade agora era mais forte do que o medo. Algo estava prestes a quebrar, e ele estava no centro disso. O que ele descobriria a seguir poderia ser a chave para tudo. E a única certeza que ele tinha era: as respostas que buscava estavam mais próximas do que ele imaginava. Mas a que preço? O caos parecia eterno, com gritos ecoando em cada canto da sala. Lucas, com a dor da perda pulsando em seu peito, olhava para Helena, a vida dela se esvaindo diante de seus olhos. Ele sentiu suas mãos tremendo, a angústia subindo como uma onda, quase insuportável. Não! 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 Helena, por favor! Ele assegurou, a respiração dela se tornando cada vez mais fraca. Lucas, ela sorriu com esforço, os olhos cheios de lágrimas e um brilho de coragem. A verdade precisa prevalecer. As palavras dela eram como um chamado, um golpe de luz em meio à escuridão. Mas o tempo estava se esgotando. Uma nova onda de intrusos entrou na sala. Era como se o mundo estivesse desabando. E cada segundo parecia uma eternidade. Ele estava cercado por sombras e incertezas, e o peso da culpa se acumulava sobre seus ombros. Temos que sair! Gritou Célia, puxando Marina para perto. Mas Lucas não conseguia desviar o olhar de Helena. Então, a mãe dele, com determinação renovada, se aproximou. Ela estava ferida, mas a força dela irradiava esperança. Lucas, agora não é a hora de hesitar, é hora de agir. A verdade precisa ser revelada. O coração dele disparou. Mas o que está acontecendo? Quem está por trás disso? Como a verdade pode nos ajudar agora?
A angústia reverberava em sua voz. Mas ele sentiu que a resposta estava ali, escondida. Precisamos ir para o lugar onde tudo começou, disse Alberto, com uma expressão de desespero. O pingente pode ser a chave. Precisamos encontrá-lo. Lucas percebeu que o tempo era uma espada sobre suas cabeças e a verdadeira batalha estava apenas começando. Com determinação, mas também com medo, eles se moveram pela sala, tentando evitar disparos e caindo em meio à confusão. Não olhe para trás! Gritou Helena. Cada passo era um desafio, mas a necessidade de saber a verdade e salvar sua família os impulsionava. Eles finalmente chegaram ao antigo escritório da família, um lugar que guardava segredos. Lucas se abaixou, procurando pelo pingente entre as sombras. Onde está você? Murmura, enquanto suas mãos tremiam de ansiedade. Então algo brilhou sob a luz fraca. Era o pingente. Ele o segurou firme, sentindo o peso das verdades e mentiras que aquele objeto carregava. Assim que o tocou, uma onda de memória o inundou. Visões de momentos passados, da mãe rindo, do pai abraçando-o. Revelações se entrelaçaram na sua mente, como uma tapeçaria de dor e amor. É isso. Sei. Isso é o que precisamos. Ele gritou, os olhos brilhando. Mas naquele instante a porta se abriu com um estrondo, revelando os homens armados. O terror apanhou todos de surpresa. Basta! Um deles gritou. Mas Lucas estava decidido. Não vamos permitir que descubram o que sabemos, gritou ele, a voz cheia de coragem. E então ele se virou para todos ao seu redor. Essa é a nossa chance de lutar pela verdade, pela justiça. Não vamos deixar que eles nos calem. Com a determinação borbulhando dentro dele, Lucas levantou o pingente. A luz refletiu, criando uma aura de proteção ao seu redor. Ele podia sentir a energia se acumulando. Juntos, ele gritou. Marina, Helena, Alberto e Célia se juntaram a ele, formando uma frente sólida. O grupo avançou em direção aos homens armados, desafiando o poder sombrio que havia ameaçado suas vidas. Hoje, a verdade vai prevalecer, ele bradou, e a sala vibrou com a força da palavra deles. E assim, enquanto o caos dançava ao redor, Lucas sentiu uma faísca de esperança. A batalha pela verdade estava apenas começando, mas eles estavam juntos e nada poderia separá-los agora. Como tudo isso se resolveria? O que mais estava por vir? A vida de Lucas nunca mais seria a mesma. Mas ele estava pronto para enfrentar o que viesse. O que disse sua mãe poderia ser verdade. A verdade sempre prevalece, se você a buscar. E agora, é com você que eu conto. Você precisa se inscrever no nosso canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para ajudar com o algoritmo. Eu quero saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não fique de fora. Faça parte dessa jornada.